Bom dia, irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos iniciar a nossa aula da escola dominical. Fechem seus olhos, vamos fazer uma oração. Deus Santo Pai querido, no nome santo de Jesus, eis-nos aqui novamente reunidos, ó Deus, para compartilhar a Tua palavra, para nos alimentarmos, ó Pai. Rogo a Ti, Senhor, leva cativo a Ti as nossas emoções e pensamentos, que nós possamos ter o maior proveito possível, Senhor Deus, da Tua palavra. Conduz-nos, eu rogo a Ti, em nome de Jesus. Muito bom, irmãos e irmãs, nós estamos dando sequência ao Evangelho de João, nos discursos de Jesus. Nós já tivemos com o professor Lucas o prelúdio do livro de João, foram 3 encontros, e nós vamos hoje para o capítulo 2, capítulo seguinte. O prelúdio está exatamente no capítulo 1, nós vamos entrar hoje na questão da purificação do templo, no capítulo 2 de João. Muito bom. Jesus, conforme nós vimos com o mestre Lucas, é o Verbo encarnado. Jesus, o Deus encarnado. Alfa e Ômega, o princípio e o fim, que pairava sobre as águas na imensidão da escuridão e disse: haja luz. O grande eu sou de Moisés, que se apresentou ao faraó. O Deus que ceifou a vida dos primogênitos no Egito. O Verbo, a palavra, o filho de Davi. No que era antes de Davi, foi com Davi e depois de Davi, eternamente pelos séculos dos séculos. Aqueles que abriu o Mar Vermelho, aquele que parou o Rio Jordão, para o seu povo passar a pé firme em seco. Aquele que parou o sol em Gibeão e a lua no vale de Aijalon, para o general Josué ganhar a batalha contra os 5 reis. Ele é o Senhor, que dos céus lançou grande pedra sobre os reis dos amorreus, que entregou os inimigos nas mãos do general Josué, aquele que deixou a sua glória, foi substância informe no útero de uma mulher, muito provavelmente chutou seu ventre, submerso no líquido amniótico que lhe preenchia a bolsa. Entrou triunfante em Jerusalém, montado sobre o dorso amigo de um filho de jumenta, e certamente voltará triunfante, cavalgando um cavalo branco. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Jesus inicia o início dos seus feitos sobrenaturais em Caná da Galileia, em um casamento. No capítulo 2, no versículo 11 de João, nós encontramos: em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou sua glória e os seus discípulos creram neles. Vocês podem acompanhar a nossa fala através da Bíblia de vocês. Essa afirmativa minha está no capítulo 2, versículo 11. Nós vamos voltar um pouquinho para o mesmo capítulo, versículo 6 agora. Jesus transforma 600 litros de água em vinho. Uma das coisas que nós aprendemos no curso de teologia é que todo tradutor é um traidor. Eu já devo ter falado isso para vocês em outras oportunidades. Eu pesquisei aqui 3 autores para poder chegar a essa conclusão dos 600 litros de água transformada em vinho. No versículo 6 ele diz: ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificação cerimoniais. Em cada pote cabiam cerca de 80 e 120 litros. Um dos autores diz que cabia entre 80 e 120 litros. O outro autor diz que em cada um cabia 100 litros, exatamente. É Almeida. E tem um outro autor que diz que os potes continham de 75 a 114 litros. Então, nós sintetizamos aí e chegamos à conclusão de que cerca de 600 litros de vinho havia nos 6 potes. Os arqueólogos encontraram grandes jarros de pedra em forma de cálice, proveniente daquele período, do período que nós estamos falando, tanto em Jerusalém como em outros lugares. Os exemplares foram talhados a partir de consideráveis blocos de pedra. O vinho era uma bebida importante, né?
considerado ali a alegria. O vinho era a bebida mais importante do mundo antigo, mediterrâneo, e era fermentado para preservá-lo de transformar-se em vinagre. O fato de ter acabado na festa do casamento podia ser visto como um símbolo de aridez do judaísmo do século I, especialmente à luz do pano de fundo do Antigo Testamento, que via o vinho, mas nunca a embriaguez como um sinal de alegria e das bênçãos de Deus. Se consultarmos o livro de Salmos, Salmos 104, 15, nós veremos lá o vinho que alegra o coração. O que o salmista descreve aqui e ali, né, vai além do que uma puramente necessário para incluir e o que acrescenta prazer. Paulo, em Efésios 5,18, ele faz uma ponderação a respeito da embriaguez, para não se embriagar, mas encher-vos do Espírito. Então, ele exorta a respeito da embriaguez, dizendo que a embriaguez leva à devassidão, contrastando com o enchimento do Espírito, né, e as características do seu fruto. Escrevendo aos Gálatas, ele fala a respeito das características do fruto do Espírito. Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Provérbios 3, 10b diz: e os seus lagares transbordarão de vinhos. Os versículos 9 e 10 de Provérbios 3 referem-se a honrar ao Senhor com primícias e dízimos. Para isso, dentro do livre-arbítrio do homem, ele requer atribuir peso adequado aos seus bens, bens que não são dele, e sim de Deus, confiado ao homem para a gestão. Então, essa administração deve ser para os propósitos retos e justos e honrados. Provérbios 3:6 diz: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. O que começa com a oferta das primícias. Tudo é para o Senhor. Entregar as primícias é dar a entender que tudo pertence ao Senhor. Na verdade, o adorador por inteiro pertence a Deus. A prosperidade descrita em Provérbios 3:10 é bênção da aliança. Está em Deuteronômio 28, de 1 a 14. Uma espécie de Éden restaurado. Ter celeiros cheios e lagares transbordando de vinho é efeito de honrar ao Senhor com tudo que se tem, o que se é. O Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versículo 29, ele fala a respeito do vinho novo, referência ao banquete messiânico. Beber o vinho novo, junto com os eleitos, os justificados, a noiva, um brinde nas bodas do Cordeiro. Os povos da terra que respondem ao ministério de Jesus se juntarão aos patriarcas no banquete messiânico no final dos tempos, no reino de Deus. E vocês consultem Apocalipse 19, 9, cumprindo uma promessa que foi feita a Abraão lá em Gênesis 12, 3. Crucificação. Morte expiatória. Muito bom. Em João, a hora de Jesus é o tempo da sua crucificação. João 2:4. Quando ele é abordado pela mãe a respeito do término do vinho lá, ele fala exatamente isso para ela, né? Jesus se dirige a Maria de forma polida e discreta. Ele chama por senhora, né? A minha hora ainda não é chegada, senhora. Comparando com outros evangelhos, João é a que coloca menos ênfase no ministério de Jesus e mais ênfase no ministério privado. Ele não enfatiza tanto o ministério público, e sim o ministério privado de Jesus. Esse primeiro milagre de Jesus é feito de maneira bem discreta. Neste ponto do ministério, Jesus evitava de revelar-se em razão das concepções equivocadas do povo sobre o Messias que viria. Então, para evitar discussões, ele era bem discreto ali nesse primeiro momento. Muito bom. Vamos entrar aqui no ponto alto da nossa exposição, que é exatamente a respeito da purificação do templo. Jesus como Senhor do templo. O ministério de Jesus, um pouco adiante aí, no versículo 16,
no final do versículo vocês vão ver exatamente o que está exposto aí, né? Não façam da casa de meu pai casa de negócio. João 2:16. O ministério de Jesus em Jerusalém começa com a purificação do templo. Cafarnaum serviu como base sede dos judeus após a prisão de João Batista. Dos versículos 13 ao 23, do capítulo 2, que é o que nós estamos estudando, nós encontramos as primeiras referências a uma festa judaica no Evangelho de João e as primeiras referências sobre Páscoa. Então, festa e Páscoa judaica. O primeiro grande confronto com os líderes judeus no Evangelho de João acontece por ocasião da purificação do Templo de Jerusalém, feita por Jesus na Páscoa judaica. Os evangelhos sinóticos registram uma segunda e posterior purificação, um pouco anterior à crucificação. Então, a princípio, vamos ver isso um pouco mais superficialmente, mas são duas purificações. Chicote de cordas. Jesus fez um chicote de cordas e expulsou todos na área do templo, bem como as ovelhas e bois. Virou a mesa dos cambistas, espalhando as moedas. E afirmou, né? Como ousam em transformar a casa de meu pai em mercado? Ao purificar o templo, Jesus mostra zelo profético pela casa de Deus. É o que nós colocamos aqui, né? Está ali no capítulo 2, versículo 17. E isso prefigura o juízo sobre os líderes judeus que permitiram que o culto se deteriorasse em comércio, dificultando a oração no templo. Os discípulos, no versículo 17, lembram-se do cantor em Salmos, né? Lá no Salmo 69:9, logo após Jesus ter expulsado os mercadores de gado e cambistas do templo. Ao vender bois, ovelhas, pombas, os comerciantes, assim como os cambistas que prestavam serviço, né, aqueles que vinham de longe a Jerusalém, facilitando para eles a compra de animais no próprio local, em vez de transportá-lo por grandes distâncias, o que faria com que o animal sofresse, né, um desgaste, que teria que ser perfeito. Eles estavam prestando um serviço a esses indivíduos, mas eles impediam o culto dos não-judeus, tementes a Deus. E, dessa forma, obstruíam o verdadeiro propósito para o qual o templo existia. Na festa da Páscoa, alguns estrangeiros, generalizadamente chamados de gregos, né? Muito embora não fossem gregos, mas eram chamados de gregos, não eram povos da Grécia. Tratava-se de estrangeiros, né? Gentios que também temiam a Deus, assim como os judeus. E eles estavam em Jerusalém para a festa da Páscoa. E mesmo estando ali, eles eram impedidos, né, por esses cambistas. Nós falamos que os sinóticos também apresentam, falam a respeito da purificação do templo. Jesus chama, em Mateus 21:13, o templo de casa de oração. O Evangelho de João registra uma purificação do templo no início do ministério de Jesus. Nós vimos lá e depois vocês confiram aí. João 2, do 13 ao 17. Os entendidos, estudiosos, intérpretes, têm proposto duas explicações para isso. A primeira é que houve somente uma única purificação, mas João narrou a ação no início por propósitos temáticos teológicos, enquanto os evangelhos sinóticos narram a cronologia da história real. Mas eles defendem que é uma única purificação. Já há um outro entendimento em que houveram duas purificações semelhantes no templo e, não obstante, notoriadamente diferentes. As diferenças nos detalhes parecem indicar que a segunda afirmação de Jesus, aqui em 21:13, né, ele fala que a casa do pai dele é casa de oração, e eles transformaram a casa do Senhor em covil de salteadores. Muito embora a ação inicial seja muito semelhante ao que nós vemos lá em João. João narra o acontecimento muito cedo em seu evangelho, de tal sorte que seria muito difícil nós imaginarmos que João queria
indicar aos leitores outra coisa senão um acontecimento que se passou no início do ministério de Jesus. Verdadeiramente, no Evangelho de João, nós cremos que foi no início do ministério de Jesus. Assim, então, Jesus purificou o templo no início, como um aviso, e no fim do seu ministério, como uma sentença de juízo sobre a liderança de Israel. É assim que fica, então, a questão do entendimento dessas duas linhas de pensamento dos estudiosos. Quanto à destruição do templo e o seu erguimento, né, em 3 dias, isso está lá em João 2,19, quando Jesus afirma que levantaria, indica que o próprio Jesus teria participação na sua ressurreição dentre os mortos. Há outros versículos que comprovam que o Pai, Criador, e o Espírito Santo também participaram da ressurreição. Ninguém tirou a vida de Jesus. Ele voluntariamente a entregou. Vocês podem ver isso depois lá no capítulo 10, lá na frente, no versículo 17. E aí demonstra a sua divindade ao afirmar que a retoma ou que a recebe novamente. Aí entra a questão do ministério da Trindade. Ainda Jesus afirma: eu sou a ressurreição e a vida. Isso está lá em João 11:25. A ressurreição e a vida. Jesus não diz apenas que vai realizar a ressurreição de Lázaro, ou que ele, Jesus, será a causa da ressurreição do seu amigo. Ambas afirmações são verdadeiras, mas diz algo muito mais forte: eu sou a ressurreição e a vida. A ressurreição dos mortos e a vida eterna, ressurreição e vida eterna, prestem atenção aqui nisso, né? Ela está genuinamente em comunhão com Deus, então está tão intimamente ligada para Jesus que estão incorporadas nele, não somente podem ser encontradas no relacionamento com ele. Então, para Jesus, ressurreição e vida eterna é algo muito similar e muito ligado. Nós vimos aqui, conforme o nosso professor Lucas nos passou já, a questão da Trindade. Então, estavam juntos, sempre estão juntos, né? Eles são um. Então, Jesus é partícipe na sua ressurreição, e para ele é a ressurreição, né? Todos que creem nele verão que ele é a ressurreição. De forma bem sintética, nós estamos passando essa aula agora para vocês, para que dúvidas sejam tiradas depois de uma aula presencial, em razão do tempo curto que nós temos para poder expor o assunto para vocês. Eu vou deixar aqui como fechamento a questão da aplicação, para que vocês possam depois se debruçarem sobre isso e pensarem um pouco. Cuidado com a religiosidade. Ela nos afasta de Deus. O Senhor busca aqui na terra adoradores e não bajuladores que decoram ritos e liturgia, impondo às pessoas um peso que nem eles mesmos conseguem carregar. Então, não permitam que te chamem de religioso. Ser cristão, verdadeiramente, é honrar a santidade de Cristo, principalmente através da obediência ao seu legado. Não omita a sua identidade. Nós somos peregrinos aqui na Terra. Vivemos distante da nossa pátria. Estamos aqui de passagem. Enquanto isso, somos embaixadores do reino de Deus. O embaixador deve defender os interesses da sua pátria natal. Então, como embaixador, eu tenho funções e preciso saber direitinho quais são essas minhas funções. A minha fé, a sua fé, permite que o Espírito Santo trabalhe em você e em mim, produzindo virtudes cristãs essenciais à obra do reino de Deus? É uma pergunta que quero deixar aqui para vocês. Nós estamos num processo, né? Processo de santidade. Então, veja bem, como é que eu me comporto perante a isso, perante esse processo de santidade? Eu deixo com que o Espírito trabalhe em mim e que desenvolva em mim virtudes cristãs essenciais à obra? E, por fim,
a questão do zelo, né? Nós vimos Jesus e o zelo pelo templo e o juízo. Nesse trecho que nós vimos hoje, no capítulo 2 de João, Jesus transforma a água em vinho e purifica o templo. O zelo pelo seu templo é enorme. Você hoje é templo de Jesus, em que Jesus zela e purifica para o dia do juízo. Nós somos o templo. Nós somos o templo do Senhor. E a purificação que ele fez no templo físico, ele faz em nós hoje, se você assim permitir. Muito bom. Vamos orar para encerrar o nosso tempo. Anotem dúvidas para que a gente possa expor aí em uma aula presencial posteriormente. Santo Deus, querido Pai, a nossa gratidão a Ti, Senhor, por mais esse momento, por ter nos proporcionado, a Deus, nos alimentar da Tua palavra. Eu rogo a Ti que o Senhor guarde isso firme no nosso coração, Senhor Deus, no nosso intelecto, para que possamos ser hábeis, ó Pai, em usar a Tua palavra quando há necessidade de ela ser usada. Limpa a nossa mente, limpa o nosso coração, perdoa os nossos pecados, ó Pai, torna-nos capazes de fazer o Seu vídeo conforme o que o Senhor determinou que fosse feito. Eu oro a Ti, no nome santo de Jesus. Quero dedicar aqui agora um feliz Dia dos Pais a todos os pais e que logo mais possamos estar juntos no culto à noite. Um bom término de domingo a todos vocês. Fique em paz.